Seja bem-vindo em mais um Profetizando Vida. Que alegria ter você aqui juntos, né? Estarmos juntos, ter você aqui junto a mim para estarmos meditando na palavra do Senhor. É muito bom poder contar sempre com a sua companhia, porque nós podemos então edificarmos uns aos outros, tanto em oração como por meio da palavra, e assim crescermos espiritualmente. Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Ele diz, se alguém estiver sozinho quando houver frio, quem poderá aquecê-lo? Se ele cair, quem poderá levantá-lo? E ele termina dizendo, o cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta. O cordão de 3 dobras é feito da minha pessoa, a sua pessoa e entre nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que bênção poder ter você aqui em mais esse tempo. Eu convido você então a abrir comigo a sua Bíblia em Êxodo 20. Nós temos meditado aqui no Decálogo de Moisés, nos 10 mandamentos. Pode parecer estranho, poxa vida, pastor, mas o senhor está pregando no Antigo Testamento? Sim, porque o Antigo Testamento, nas questões cerimoniais, foram totalmente cumpridos, né? Nas leis litúrgicas, foram todos eles cumpridos por Jesus Cristo. Mas a ética, a conduta, a moral do Antigo Testamento, ela ainda é descrita por nós. O próprio Jesus fez isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, capítulo 6 e 7, que nos conta o Sermão da Montanha. O Senhor Jesus, ele refletiu nesses textos e eu quero que você também reflita neles comigo aqui nesse tempo. Em Êxodo capítulo 20, verso 12 diz, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas longa vida na terra que o Senhor Deus te dá. Honra o teu pai e honra a tua mãe. É tão interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai descrever o enchimento do Espírito em Efésios 5, ele diz, né, não se embriaguem com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, exaltando a Deus de coração, rendendo a Ele graças por tudo em o nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí você já conhece o texto. Ele diz, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Ele diz, maridos, amai as vossas esposas. E ele diz, filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo e digno. E aí ele cita, honrarás o teu pai e a tua mãe, ou honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. E ele diz, esse é o primeiro mandamento com promessa. Mas o que significa honrar pai e mãe? Gente, a palavra honra aqui está diretamente ligada a dinheiro. É isso mesmo, meu amigo. Honrar pai e mãe significa colocar a mão no bolso. E eu sei que você que está aqui comigo me acompanhando nessa reflexão não é filho de chocadeira, né? Ninguém aqui nasceu do ovo. Todos nós temos pais, todos nós temos mães. Então eu convido você a honrar o seu pai e a honrar a sua mãe. De que maneira? Colocando a sua mão no bolso. De repente você sabe de uma necessidade financeira que o seu pai ou a sua mãe está precisando. E se você tem condição, você deve então pegar esse recurso financeiro e você deve honrar o seu pai, você deve honrar a sua mãe. Nós não fomos chamados apenas para honrar os nossos pais com palavras. Isso é bonito. Elogiá-los, agradecê-los, é mais do que a nossa obrigação, não é mesmo? O tanto que eles fizeram por nós é mais do que a nossa obrigação. Eu, graças a Deus, eu tenho muita gratidão no meu coração pela vida e pelo exemplo da minha mãe. Talvez você que está aqui comigo nessa reflexão hoje não saiba, mas o meu pai já faleceu há 13 anos atrás. Quando eu tinha apenas 18 anos, meu pai tinha 38 anos, ele faleceu num acidente de carro. E a partir desse momento, então, que eu perdi o meu pai e a minha mãe, ela então assumiu uma postura assim, bem intensa na minha vida, né? Quase que fazendo o papel das duas pessoas, tanto de pai como de mãe. E a minha mãe, então, ela precisou me ajudar em muitos momentos difíceis na minha vida, principalmente quando eu vim aqui para Belo Horizonte para estudar no seminário e para me dedicar aqui, então, ao ministério. E eu sou muito grato a Deus, se você tem a oportunidade de acompanhar os cultos do Cristo Vivo, tanto pela Rede Super, né, pela rádio 90.1 FM, ou pela Rede Super, ou pelo nosso portal, pelo lagoinha.com. Se você já assistiu algum culto em que minha mãe estava presente, você sabe que eu faço sempre questão
de honrar ela na frente da igreja, para, de certa forma, cumprir esse mandamento, esse ensinamento bíblico. Mas a gente não honra pai e mãe apenas com palavras, a gente honra também com atitudes. E a honra aqui está diretamente ligada ao ganho financeiro, ao recurso financeiro. Eu me lembro de um exemplo também que o pastor Flavinho Marques trouxe de um jovem da nossa igreja que havia economizado uma certa quantia em dinheiro para comprar um carro. E ele chegou então para o pastor Flavinho e falou: pastor, olha, eu tenho aqui esse dinheiro e eu tenho orado a Deus pedindo ao Senhor uma direção, se realmente eu devo usar esse dinheiro para comprar um carro ou não. E o Flavinho então sentiu naquele momento de perguntar para ele: olha, você já parou para perguntar para sua mãe se ela está precisando de algo em casa? E a cozinha, alguns cômodos da casa estavam precisando de reforma. E aquele jovem falou: olha, pastor, lá na minha casa, minha mãe está precisando de alguma reforma em alguns cômodos. Ele falou: olha, então, por que ao invés de pegar esse dinheiro e comprar um carro, você não dá esse dinheiro na mão da sua mãe para que ela reforme a casa? Sabe o que aconteceu? Aquele jovem pegou o dinheiro e ele deu o dinheiro à sua mãe. Mas sabe o que é impressionante? É que aquele jovem, pouco tempo depois, foi honrado com uma quantia de recursos muito maior do que aquela que ele havia dado, porque o Senhor o abençoou, porque ele decidiu honrar o seu pai e a sua mãe. Eu tenho entendido, meu irmão, que de alguma forma, grande parte daquilo que Deus quer nos dar, grande parte daquilo que Deus quer estender sobre nós financeiramente, passa pela maneira como nós tratamos os nossos pais. Se você trata os seus pais com honra, Deus então vai estender graça e misericórdia. Não é uma barganha, não é uma troca, não é isso que eu estou propondo aqui. Mas existe um princípio de honra. E quando nós honramos os nossos pais, Deus estende honra, graça e favor para a minha vida e para a sua vida. Talvez você fale assim: ah, pastor, mas o meu pai é muito difícil, a minha mãe é muito difícil. Eu sei, mas ainda assim, você e eu somos desafiados, mesmo tendo pais que não são os pais que nós desejamos, a honrá-los. Não tanto talvez por causa deles, mas em obediência à palavra do Senhor. Eu tenho certeza que se você decidir honrar o seu pai e a sua mãe, você verá se cumprir os frutos da graça de Deus na sua vida, sobre a sua história e sobre o seu coração. Que Deus possa te abençoar e te dar graça e força para obedecer a esse mandamento, que é o primeiro mandamento do nosso relacionamento com o próximo. Os outros 4 tratam do nosso relacionamento com Deus, mas os próximos 6 que estaremos estudando aqui tratam do nosso relacionamento com o nosso próximo. Então eu desafio você a colocá-lo em prática na sua vida essa semana, ainda essa semana, em nome de Jesus. Convido você para o culto Cristo Vivo, domingo às 20h30. O telefone está sempre à sua disposição, o telefone da paz, 3429-9550. E eu encerro aqui essa meditação, convidando você para amanhã, mais uma vez, estarmos aqui no Profetizando Vida. Que Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.